Se eu te perguntasse quando que foi o primeiro registro histórico da botânica, o que você me responderia? Se você tivesse prestado um pouquinho de atenção nas aulas de botânica, talvez você diria que foi o Linneu, que é o pai da nomenclatura binomial dos animais e plantas. Aquela história de um nome científico composto por um gênero e composto por um epíteto, ou seja, Chinus terebintifolius, que é a aroeira. Se você gosta um pouquinho mais de história, talvez você me diga que foi Teofrasto, que foi discípulo de Sócrates lá na Grécia Antiga, que foi o cara que escreveu o primeiro livro de botânica. Mas se você for um pouquinho mais criativo, talvez você me diga que foi em alguma pintura rupestre perdido por aí no mundo. Mas e aí, quem será que tá certo nessa discussão? Vamos falar um pouquinho hoje sobre a história da botânica. E esse é o assunto desse vídeo aqui. Se você não me conhece, meu nome é Rafael Luiz Mateus e esse é o Guia da Floresta. Então bora lá pro vídeo. Prestar atenção em planta não era uma coisa assim tão essencial quando a gente estava mais preocupado em fugir de grandes predadores do que simplesmente ficar olhando para as plantas. Então, prestar atenção nas plantas talvez tenha surgido lá depois que os caçadores-coletores começaram a ficar mais sedentários e trabalhar com agricultura, lá no Paleolítico há muito tempo atrás. Obviamente, assim que nós começamos a tentar plantar as coisas, foi que a gente começou a prestar atenção no que era realmente nutritivo, o que dava certo plantar e tentar diferenciar também o que era veneno do que era comestível. Mas isso é o que é nos ensinado na escola, nas nossas aulas de história. E, obviamente, se a gente for pensar, parece ser sim a linha mais normal de raciocínio. Contudo, a diferenciação de caçadores, coletores e agricultores não é uma coisa tão linear assim, ainda mais se a gente levar em consideração que algumas comunidades pré-históricas continuaram sendo caçadores-coletores mesmo já tendo algum tipo de experiência e conhecimento sobre a domesticação de espécies vegetais. Vamos tomar como exemplo regiões áridas, semiáridas ou deserto para ficar mais fácil aqui pra gente conversar. Será que vale a pena mesmo a gente tentar plantar um troço no meio de uma areia do deserto se não vai dar certo, se não tem condições mínimas de umidade para que a gente consiga fazer a domesticação dessas espécies? É óbvio que não, é muito mais fácil continuar como caçador-coletor. A gente vai basear esse vídeo aqui num artigo científico intitulado em tradução livre Plantas antes da agricultura. A profunda história de plantas e representação em pinturas rupestres no deserto de Kimberley, na Austrália. Esse artigo foi publicado em 2016 por Peter Vett e outros autores também, e tinha o objetivo de avaliar mais de 3.700 sítios arqueológicos que continham algum tipo de pintura rupestre, ou pictograma ou petróglifo. E eles queriam analisar qual que era a relação de comunidades aborígenes antigas da Austrália com as plantas. Então, há mais ou menos 50 mil anos atrás, a gente já tem uma comprovação da existência dessas comunidades aborígenes lá em Kimberley. E em alguns desses sítios arqueológicos a gente tinha algumas representações já de plantas, ou seja, foram os primeiros registros botânicos já da nossa história. Mas é claro que nem todo petróglifo que tem lá é de 50 mil anos atrás. A gente vai falar um pouquinho mais disso no decorrer do vídeo. Nesse estudo foram analisados sim sítios arqueológicos que datam ali aproximadamente 50 mil anos atrás, né? 50 mil anos antes da Era Comum até 5 mil anos antes da Era Comum. E o mais interessante é que acredita-se que há 50 mil anos atrás a Austrália não era toda coberta de desertos como a gente conhece hoje. Naquela época acredita-se que tinha um mosaico de vegetações contendo inclusive partes de floresta ombrófila. E ombrófila, para quem não sabe, é tipo a nossa floresta atlântica aqui, né, a nossa mata atlântica e a floresta amazônia. Mas além dessa floresta ombrófila, também tinham outros tipos de floresta e também várias áreas de pastagem. Já entre mais ou menos 18 mil anos a 14 mil anos antes da Era Comum, a gente tinha o que é conhecido como Máximum Glacial, que é quando a última era do gelo foi mais frio possível. E por conta dessas baixas temperaturas no globo terrestre, boa parte dos oceanos estava congelado. E isso faz o quê? Que as nossas praias, né, recuem, o nível do mar abaixe. E isso faz com que, né, várias regiões fiquem expostas, várias regiões continentais fiquem expostas, como por exemplo a bacia de Bonaparte, que fica no norte da Austrália. E inclusive esse rebaixamento das águas do mar e esse recuo das águas, né, das praias e tudo mais, influencia muito na diminuição da maritimidade dentro do continente, que entre outras coisas influenciou no aumento das áreas áridas na Austrália. E para quem não se lembra, a maritimidade é o efeito, é a influência dos mares e dos oceanos no clima dentro dos continentes. Quanto mais próximo você está da praia, menor é a amplitude térmica e mais amenas são as temperaturas também. Ou seja, de noite e de dia você não vai ter aquela diferença tão grande de temperatura. Ao contrário de que se você estiver muito dentro do continente, que de dia pode ser muito quente, de noite pode ser muito frio, além de ser muito mais seco também. Já entre 14 mil e 9 mil anos antes da Era Comum,
houve um aumento da temperatura global, o que culminou no estabelecimento daquele clima de monções na Austrália. Aquele clima que é caracterizado por chuvas torrenciais que ocorrem hoje em dia em várias regiões da Ásia, por exemplo. Mas o máximo desse clima de monções ocorreu mais ou menos há 9.000 a 5.000 anos antes da Era Comum, que culminou também com o aumento da população aborígene lá na Austrália. E que não é difícil de chegar na conclusão de que com mais áreas úmidas é mais fácil de se produzir, de ter água e ter outras coisas que o próprio ambiente pode dar para você, e consequentemente é dessa época que a gente tem os primeiros registros de pictogramas dessas populações aborígenes lá da Austrália. E por curiosidade, petróglifos ou petroglifos, se não me engano, é a arte de você encravar as pedras. São artes rupestres também, mas você precisa ficar lá raspando as pedras para desenhar algum símbolo na parede das rochas, na parede das cavernas. Já pictogramas também são artes rupestres, né? Só que aí você precisa de ter algum tipo de tinta. Então, necessariamente, você precisa ter algum tipo de tecnologia e conhecimento para fazer essas tintas. E continuando aqui a nossa linha histórica geológica da Austrália, a partir de 5.000 anos antes da Era Comum, a gente continuou esse aumento da temperatura global, o que culminou, né, no aumento das regiões áridas. Então, depois da gente falar aqui sobre toda essa linha histórica da Austrália, a gente consegue perceber que a vegetação, conforme passam os anos, mudou bastante, assim como as próprias populações aborígenes. Ou seja, a vegetação não é uma coisa assim tão fixa, né? A gente tem mudanças muito drásticas e que dependem muito do clima. E isso é muito interessante porque a gente consegue ver essa mudança nesse estudo científico que a gente está tratando aqui nesse vídeo. Existem sim petróglifos muito antigos na Austrália, lá quase 50.000 anos antes da Era Comum, que já continham algum tipo de representação de gramíneas, além também da representação de machadinhos com cabo de madeira. E isso mostra pra gente que já existia desde aquela época uma relação homem-planta. E também, junto com essa relação, também já havia algum tipo de representação botânica nas artes rupestres. Mas as principais representações de plantas lá de Kimberley começaram há mais ou menos 9.000 anos antes da Era Comum, com mais detalhes e com mais diversidade de plantas. E isso é derivado, como a gente acabou de ver, do aumento da temperatura, do aumento da umidade e o aumento da população. O desenvolvimento dessas tintas e também da própria tecnologia humana dessa época permitiu representações de plantas cada vez mais fiéis. Você imagina, mas como que naquela época os caras vão conseguir fazer um desenho de planta nas paredes? Bom, meus queridos, eles conseguiam pegar a planta, enfiar dentro, né, submergir dentro dessas tintas e pregar assim na parede das cavernas como se fosse um carimbo. Por conta disso, os pesquisadores conseguiram até chegar a identificar algumas das plantas utilizadas pelos aborígenes. Os pesquisadores dividiram essas representações em 3 grupos: inhames, frutos e botânica. Os inhames foram caracterizados por uns desenhos meio ovoides, meio tuberosos assim, que às vezes tinham algumas linhas radiais partindo da base e também o desenho de algumas vinhas e folhas que ligavam esses troços redondinho. Ou seja, é uma representação que até hoje a gente vê de certos inhames. É uma trepadeira, é uma erva volúvel que tem alguma região dessa planta, um tubérculozinho, alguma estrutura ovoide. Já os frutos eram conjuntos, né, de umas estruturinhas redondas ligadas por uma estrutura, né, alguma linha que poderia ser considerado um galho. Já as representações que eram consideradas apenas botânicas eram desenhos de frondes de samambaia, para quem não sabe, fronde é a folha da samambaia, outros tipos de folhas e também flores. E vale lembrar que não era só pictograma e petróglifo que lembrava a relação do homem planta naquela época. Em vários sítios arqueológicos de diversas eras, a gente tem algumas estruturas nas pedras meio côncavas assim, que eram basicamente trituradores, onde eles colocavam as ervas e os grãos ali e ficavam macetando. E tá bom, eu já sei que se você chegou até aqui, você já deve estar meio cansado de tanta história e deve estar querendo saber quais eram essas espécies que esses pesquisadores conseguiram identificar dessa época. Então, antes de eu falar aqui pra você quais eram essas plantas, já por favor se inscreve aqui no canal e deixa o seu like pra me incentivar a fazer mais vídeos aqui de história da botânica. Pois bem, os pesquisadores cruzaram algumas informações de fósseis e pólens de plantas antigas que ocorriam naquela época com quais eram aquelas pinturas que tinham na mesma época. E assim eles conseguiram chegar a algumas conclusões de quais eram essas plantas. O que pra mim é muito surpreendente, porque mesmo hoje, com toda a internet, com tanta informação, ainda é muito difícil de identificar alguma planta partindo do zero. Os carinha da vez são os inhames, principalmente do gênero Dioscorea. Tiveram muitas representações das plantas Dioscorea transversa e Dioscorea bulbífera. E o que eu acho mais surpreendente é que a gente consome essas espécies até hoje.
Eu, inclusive, tenho lá na casa da minha mãe um pezinho de Dioscorea bulbífera, que a gente conhece como caramoela ou cará aéreo. Eu conheci essa planta, essa caramoela, porque meu avô tinha ela no sítio, e ela é tipo uma trepadeira que, ao invés de dar esse cará ou essa estrutura redondinha no solo, debaixo da terra, como a gente vê na maioria das plantas, ela dá no meio da planta. Ela é uma trepadeira, né? E ali perto da folha, no meio da planta, a gente tem um carazinho. É muito diferente e é muito gostoso também. Você pode comer ela cru, mas é melhor se você for comer ela cozidinha ali na água, né? Eu lembro muito de comer isso com meu avô no café da manhã com um copinho de leite. Isso me dá muita saudade dele. Agora, eu nunca imaginaria que esses aborígenes da Austrália consumiam essa mesma espécie há mais de 8.000 anos antes da Era Comum. Isso é muito louco pra mim. E isso foi uma grande surpresa pra mim, tá? Quando eu tava escrevendo esse roteiro, eu descobri que eu tinha essa mesma espécie em casa, eu acabei dando muito mais relevância, muito mais importância pra essa espécie. Outro grupinho de planta ali que também foi bastante representado, que eu achei inclusive incrível, porque é uma família que eu gosto bastante, são os lírios. Agora, tudo bem, é do gênero Nymphea, tá? Então não necessariamente são lírios, porque é da família Nymphaeaceae, e lírio verdadeiro é da família Liliaceae, mas parece muito com o líriozinho, ainda mais a representação que eles fizeram. Também foram identificados frutos de uma planta chamada popularmente de uva selvagem, que o nome científico é Ampelocyssus acetosa, e essa planta tem até hoje lá na região da Guiné e da Austrália. Uma outra espécie que me surpreendeu bastante que esse povo conseguiu chegar na identificação foi uma ciperaceazinha, que para quem manja um pouco de identificação sabe como é difícil chegar a nível de espécie dessa família, que é a Cyperus bulbosus. Essa planta hoje em dia é chamada popularmente de cebola do mato. Mas essa planta não tem nada a ver com a cebola que a gente come hoje em dia, que é da família Alliaceae. Um outro gênero também que me surpreendeu bastante deles conseguir chegar nesse nível de identificação foi Vitex. Para quem não sabe, a gente tem aqui no Brasil uma árvore muito bonita que ocorre em vários estados, que é a Vitex megapotâmica, também chamada de tarumã. Essa árvore tem umas florzinhas rosa, roxa ali, muito bonita. Mas lá na Austrália não foi a Vitex megapotâmica que eles encontraram, e sim a Vitex glabatra, que é um outro tipo, né, de Vitex que não ocorre aqui pra gente, mas muito legal deles terem conseguido chegar nesse nível de identificação. Outra planta que eles também conseguiram chegar ao nível de espécie, que é da mesma família da nossa aroeira, Chinus terebintifolio, ou também da manga, que é a família Anacardiaceae. Essa planta que eles conseguiram identificar é a Buchanania ou Buchanania obovata. E obviamente, identificar uma planta nessa época por meio desses registros não é uma coisa fácil, ainda mais porque uma mesma planta poderia ser representada diferentemente entre tribos e também em períodos diferentes. Numa época uma tribo fazia um risquinho mais redondo, outra com folha, outra sem folha, então não era uma tarefa fácil. Mas eles não usaram somente os registros e as pinturas rupestres para identificar as plantas. Além deles cruzarem com os dados dos pólens que eu falei anteriormente, eles também usavam algumas outras marcações nas pedras que, sem querer, eles acabavam falando sobre o hábito dessas plantas. Mas como assim? Existiam outras representações que acabavam, né, por falar do hábito dessas plantas, que tinham mais uma representação mística e alguns rituais religiosos que eles faziam, né, com essas plantas. Um caso bem curioso que eu posso exemplificar aqui é no caso das Dioscórea, que eles representavam muito um pássaro que ajudava na dispersão de sementes dessa planta. E é óbvio que eles não sabiam que estavam ali descrevendo a primeira síndrome de dispersão zoocórica da humanidade, eles não sabiam disso. Acontece que eles representavam os pássaros que dispersavam essas sementes como um espírito dos inhames, um espírito da colheita. Então, essa representação mais mística das plantas e dos rituais e das cerimônias ajudou muito na identificação, mas não diretamente. Ou seja, se a gente consegue ver que tinha um espírito que parecia um pássaro que carregava essas sementes, a gente já consegue associar quais são aquelas espécies, pelo pólen que existiam naquela época, que provavelmente tinham uma síndrome de dispersão zoocórica, ou seja, essa planta não vai ser uma planta que é dispersada pelo vento, então aí você já exclui várias das possibilidades que você tinha para fazer identificação. Então, meus queridos, o fato é, essa história de que a gente só começou a catalogar as plantas, a representar as plantas, quando a gente estava parando de ser caçador-coletor e começando a ser agricultor,
não é lá uma verdade, porque isso é uma linha muito tênue, não é uma coisa direta. Uma vez que essas representações de qual planta coletar, se ela é comestível, como se diferenciar uma planta da outra, já estava sendo gravada nessas cavernas muito antes da agricultura ser desenvolvida nessa região e em outras regiões. E esse foi, meus queridos, o primeiro capítulo dessa série de vídeos sobre a história da botânica. Por favor, já dá seu like, se inscreve aqui no canal e bota aqui nos comentários se você já conhecia alguma dessas plantas que eu falei aqui. E não vai perder os próximos capítulos dessa série aqui não, tá? Se você lembra, lá no começo do vídeo eu comentei sobre o Teofrasto. Esse sim é o pai da nossa botânica que a gente tem hoje, porque é o primeiro que escreveu um livro realmente sobre botânica, e o cara lá na Grécia Antiga, né, na época de Sócrates, o cara já tinha descrito a inseminação artificial de palmeira. Então você imagina só, não vai perder esse próximo capítulo que tá muito especial. E é isso, meus queridos, obrigado pra quem acompanhou até aqui. Esse foi o vidinho de História da Botânica direto da pré-história aqui pro seu YouTube, pelo canal do Guia da Floresta. É nóis, tamo junto, valeu, falou!